Só que o time é ruim. Então é por isso que eu considero o Vasco uma aberração nessa Copa do Brasil. Por falar em STJD, também houve o julgamento do pedido do Vasco e do Corinthians para adiamento das semifinais da Copa do Brasil. Preciso falar também sobre uma ação na Justiça dos Estados Unidos, como é que ela interfere na venda da SAF do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre uma decisão em desacordo com Corinthians e Vasco. Nessa sexta-feira, por 9 votos a 0, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu rejeitar os pedidos de Vasco e Corinthians em relação às datas das semifinais da Copa do Brasil. Só para explicar esse contexto. Esses jogos aconteceriam originalmente assim que a data FIFA da semana que vem terminasse. A seleção brasileira jogaria na terça, na quarta-feira a gente teria Vasco e Atlético Mineiro, na quinta-feira Corinthians e Flamengo. O Flamengo solicitou à CBF uma alteração, jogando essas partidas da semifinal da Copa do Brasil para o fim de semana seguinte, dias 19 e 20, e antecipando os jogos do Campeonato Brasileiro para essas 4 equipes. A CBF aceitou, decidiu e divulgou a nova tabela. O Corinthians e o Vasco foram ao STJD, mas por 9 votos a 0 está mantida a decisão. Queria contar também que já foram conhecidos os árbitros das semifinais, jogos de volta. No dia 19, sábado, em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro terão o apito de Ramon Abate Abel. Já no domingo, dia 20, na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo será apitado por Anderson Daronco. Para de falar sobre o Vasco com informação importante. Uma ação na Justiça dos Estados Unidos pode impedir o Cruz Maltino de vender a sua SAF. Quero explicar em detalhes essa história. Tudo começa quando a 777 obtém um empréstimo de 350 milhões de dólares ou 1 bilhão e 700 milhões de reais com uma empresa inglesa chamada Lidenhall. Essa empresa acaba por descobrir um pouco depois que as garantias que a 777 ofereceu por conta desse empréstimo não lhe pertenciam ou nem sequer existiam. O que a Lidenhall fez? Entrou com um processo nos Estados Unidos para reaver essa grana. A decisão na justiça americana foi de conceder a Lidenhall o direito de bloqueio das contas da 777. E qualquer venda envolvendo 777 e a CAP, que é a empresa que passou a controlar a 777 a partir do processo Solvay, elas só podem vender qualquer coisa da 777 ou da CAP se houver autorização da Lidenhall. Então, na teoria, o Vasco passaria a ter um enorme problema. 31% das ações da SAF do Vasco hoje pertencem à 777 e à CAP, certo? Na teoria, não. Tudo porque a Nutmeg Acquisition é uma empresa do grupo 777 que cuida, que opera os clubes de futebol desse grupo. Essa empresa não consta nesse processo da Lidenhall contra a 777 e a CAP. Então, a avaliação do Vasco é de que não há problemas por conta dessa ação nos Estados Unidos. O Vasco não está impedido de levar essa negociação adiante e nem precisaria do aval da Lidenhall para vender os 31% que hoje pertencem à 777, porque a Nutmeg Acquisition não foi envolvida nesse processo na justiça. Deu para entender? Qualquer dúvida você escreve no espaço para comentários e eu tiro dúvidas, beleza? Eu falei ontem nos Donos da Bola que, para mim, o Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil, eu poderia tratar como uma aberração. E aí, eu digo isso pelo seguinte: quando eu digo que o Vasco estar na final da Copa do Brasil é uma aberração, eu me refiro à equipe, ao elenco, não à entidade. Obviamente, o Vasco é uma instituição muito respeitada e eu jamais desrespeitarei a instituição Vasco da Gama. Pelo contrário, o Vasco é o clube que eu mais gosto no futebol carioca. E, de fato, pela história bonita, pela história com os negros lá atrás, a instituição Vasco da Gama, a torcida do Vasco da Gama é maravilhosa. O grande porém é o elenco. Eu acho que o elenco atual do Vasco não é bom o suficiente para estar na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil. E por isso eu trato como uma aberração, de fato, esse Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. O time que enfrentou o Atlético no jogo de ida, na Arena MRV, tinha o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Maicon e Léo. Os dois pontas eram Emerson Rodrigues e Puma Rodrigues, ou seja, estamos falando aí de meio time que eu considero extremamente contestável, extremamente frágil. Eu acho que pelo menos metade do time do Vasco é frágil. Então é por isso, eu acho o time do Vasco fraco.
É simples. Eu não acho que o Vasco seja pequeno, eu acho o Vasco enorme, eu acho o Vasco um dos maiores do país, torcida maravilhosa, número de títulos, história, tradição, o Vasco tem tudo. Tudo para ser um gigante do nosso futebol. O grande problema é que o time é ruim. O Vasco é um gigante do nosso futebol, na verdade, só que o time é ruim. Então é por isso que eu considero o Vasco uma aberração nessa Copa do Brasil. Manteve a decisão da CBF de alterar as datas da Copa do Brasil com os jogos do Brasileirão, frustrando então os planos de Corinthians e Vasco. Amigos do UOL Esporte, eu sou o Igor Siqueira, repórter aqui do UOL, e estou aqui para contar um pouco para vocês sobre como é que foi o julgamento hoje aqui na sede do STJD, aqui no Rio, envolvendo esse pedido do Corinthians e também o pedido do Vasco, de ter uma tentativa de barrar a alteração de data feita pela CBF, envolvendo esses jogos aí decisivos aí do mata-mata da Copa do Brasil, as semifinais, né? Nesse caso, Vasco e Atlético Mineiro, que está marcada e confirmada, então, para o dia 19 de outubro, desse mês de outubro, e também o jogo entre Corinthians e Flamengo, o jogo de volta da semifinal, que está previsto para o dia 20. No julgamento aqui hoje, o pleno do tribunal entendeu por unanimidade que a CBF tem sim, tinha e teve, sempre terá a prerrogativa de mexer na tabela das competições que ela organiza. Então, por mais que haja um descontentamento dos clubes, os auditores entenderam aqui do pleno que a CBF tinha esse poder de fazer a mudança, a inversão entre uma rodada do Brasileirão com a rodada da Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi para um final de semana, fugindo um pouquinho mais da data FIFA, e o Brasileirão entrou para o meio de semana, que vai ser agora posterior à data FIFA, que termina já na semana que vem. Então o Corinthians e Vasco, né, estavam bem satisfeitos com isso tudo, com esse cenário que foi definido pela CBF nas semanas atrás, e essa reclamação que estava em forma de notas oficiais se transformou nesse processo aqui, mais os argumentos dos clubes aí tentando alegar que houve um desrespeito ao regulamento, enfim, que essa ação, essa atitude da CBF tinha sido indevida. Essa iniciativa dos clubes não teve sucesso aqui no tribunal. O STJD então entendeu que a CBF tinha si, por regulamento, prerrogativa e autoridade para fazer as mudanças que foram feitas na Copa do Brasil, principalmente, né? Porque, como reflexo disso tudo, o fato é que esses clubes, principalmente o Corinthians, né, que está brigando contra o rebaixamento, vai acabar jogando possivelmente, né, desfalcado ou fragilizado, porque os seus jogadores convocados voltarão para enfrentar uma partida pelo Brasileirão com um desgaste maior, já que estarão cedidos às suas seleções na data FIFA. E aí, essa foi a principal reclamação, pelo menos por parte do Corinthians, afetando o jogo contra o Atlético Paranaense e essa inversão de jogo da data do jogo contra o Flamengo. Então, a CBF, com essa medida, ela preserva o mata-mata da Copa do Brasil, mas deixa o Brasileirão mais exposto nessa questão do efeito físico da presença de jogadores dos clubes aqui brasileiros nas suas respectivas seleções. A gente ouviu, depois do julgamento, o advogado do Corinthians nesse caso, quem defendeu o Corinthians aqui na tribuna do STJD, foi o advogado Felipe Isabella. Vamos ver o que ele falou a respeito desse caso. O julgamento, unanimidade 9-0, rejeitando o pedido tanto do Corinthians como do Vasco e mantida a inversão que a CBF fez, Copa do Brasil, semifinal e Campeonato Brasileiro. O Corinthians com muita indignação. O Corinthians fez questão de vir aqui ao órgão competente, não ficar só reclamando através de imprensa, fez o que tinha que fazer, entrou com a medida, orientada pela presidência, pelo diretor jurídico Dr. Vinícius Cascone. Entendemos que a situação do Corinthians e do Vasco são totalmente diferentes. A própria CBF reconhecia no seu ofício que o jogo do Corinthians poderia ser no dia 17 com o Flamengo, como estava anteriormente marcado, mas acabaram por entender que seria um pacote único, interferiram, querendo ajudar ou melhorar o espetáculo da Copa do Brasil, acabaram interferindo diretamente no resultado de uma outra competição, que é o Campeonato Brasileiro. Então nós lamentamos. E o Corinthians ainda tem para onde recorrer? Pensa em recorrer? Quem sabe a Justiça Comum? Vamos analisar, acabou o julgamento agora, vamos analisar com calma, passar as informações para o departamento jurídico e aí, com o tempo, a gente informa para todos vocês. Vocês saem daqui frustrados e indignados, é isso? Muito frustrados. Então, o Corinthians e o Flamengo não tinha necessidade alguma de ser alterado por nenhum motivo. Depois que o Corinthians se manifestou autorizando a alteração ou contrariando a alteração, ela, por vontade própria, fez a alteração a inversão da tabela e aí prejudicou o Corinthians, que vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores que estão convocados com as seleções. Esse que é o nossa grande reclamação. E a discussão acaba se dando muito em termos da Copa do Brasil, de vantagem de um clube sobre o outro, mas na verdade é a influência que isso gera no Campeonato Brasileiro que preocupa mais o Corinthians nesse momento. Isso, a questão era Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. É um grande jogo, clássico das melhores torcidas, uma grande audiência, que se encontrasse uma data que os dois pudessem jogar com suas equipes complexas. Mas se não tem essa data, ela não pode interferir na outra competição. E na hora que ela altera o jogo do Corinthians e Flamengo, ela influencia nos outros 18 equipes do campeonato. Então isso há uma interferência. Todo mundo está de olho nesse jogo, porque nos jogos que vão ser realizados na quinta-feira, porque ele interfere no resto da tabela de competição. Então, Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense, e todos os outros jogos, está todo mundo de olho nesse jogo. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, agora que a gente tá falando aí do Vasco da Gama. E pra você não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.